Eu começo esse vídeo contando um segredo. Na verdade, esse vídeo não deveria ter sido gravado. A ideia inicial era transformar o sermão, que foi pregado ontem à noite, em uma das minhas igrejas, gravá-lo, editar alguma coisa, melhorar o som e postar. Seria tudo muito mais simples. Mas foi a primeira vez que eu tentei gravar em uma das minhas igrejas e não deu muito certo. A iluminação não ficou legal, o foco também não, e principalmente o som. Como eu estava sem a possibilidade de gravar o som direto do microfone, e percebendo a acústica do local, o chiado, eu percebi que seria inviável colocar o vídeo no YouTube. Portanto, aquilo que eu compartilhei na igreja ontem à noite, eu vou fazer desse vídeo o tema principal. O assunto vai ser o mesmo. E eu estou fazendo isso porque esse assunto eu considero muito importante. Acho que uma das coisas que a gente mais fala no mundo contemporâneo é a questão da espiritualidade. As pessoas querem buscar uma espiritualidade diferente. Mas, ao mesmo tempo, nem todo mundo que fala de espiritualidade tem o mesmo viés ou entende a coisa a partir da mesma perspectiva. Para muita gente, espiritualidade é você se conectar a algo maior. Alguns entendem esse algo maior como uma espécie de energia e acessam essa energia por meio de objetos como cristais, ou tentam ativar os seus chakras, ou tentam através da meditação, ou através de algum caminho para alcançar a iluminação, como se esse potencial divino estivesse dentro da própria pessoa. Para outros, existem as religiões. Embora a religião no mundo contemporâneo seja um tema defasado, porque as pessoas preferem espiritualidade. E eu já discuti isso em outro vídeo aqui do canal. Já falei sobre a questão da espiritualidade contemporânea e como muitas vezes, especialmente o catolicismo, se aproveita disso e tenta atualizar a sua proposta para fisgar pessoas. Também já falei um pouco sobre a espiritualidade bíblica de diversas formas. E esse vídeo, sim, é mais um vídeo focado nesse assunto da espiritualidade. O que eu quero trazer aqui são as marcas da espiritualidade bíblica. E eu escolhi esse tema que eu considero também muito relevante, esse negócio de você estar de fato fundamentado, construído em Deus, porque essa ideia de edificar, ela está presente na Bíblia. No Antigo Testamento, edificar significa construir alguma coisa, e geralmente no sentido bem literal. Se edifica o santuário, se reedifica os muros de Jerusalém, muitas coisas são edificadas. Mas no Novo Testamento, esse termo, que no geral era visto de uma forma assim bastante literal ao pé da letra, agora ele passa a ser usado num sentido metafórico. No Novo Testamento, você tem várias vezes em que edificar se refere à própria pessoa. Deus quer nos edificar no fundamento dos apóstolos e dos profetas, nos edificar com uma casa espiritual. A edificação, principalmente no livro de Efésios, ela tem essa ideia que acompanha o processo de salvação. Nós estamos sendo edificados. Veja que a ideia aqui é de um processo contínuo. E essa edificação no Senhor, ela traduz exatamente a experiência de um cristão, que é uma experiência não apenas pontual, mas progressiva, a uma caminhada com Deus. E essa caminhada, ela tem que ser marcada pela ideia do pacto. O pacto na Bíblia, ou aliança, é o acordo que Deus faz com o seu povo e também com indivíduos para que eles vivam com Ele dentro de um relacionamento no qual Deus estipula as normas, as regras, o que deve e o que não deve ser feito. E dentro desse relacionamento com Deus, dentro desse pacto, existe uma postura que Deus espera de seus filhos, e a postura é santidade. Não aquela santidade que as pessoas falam em geral, aí, de santidade no sentido quase de perfeição e perfeição absoluta. E quando alguém fala que não é santo, de fato ninguém é perfeito. Nesse sentido, estaria correto. Acontece que santidade na Bíblia não é isso, não é perfeição. Santidade na Bíblia é você viver
a verdade de Deus para cada área da sua vida. Olha, por exemplo, aí o livro de Levíticos. Em Levíticos, você percebe que Deus chama o seu povo para ser santo como ele é santo. Uau! É claro que a gente tem que entender direito isso daí. Não é questão de ser santo no sentido absoluto como Deus é. Mas assim como ele é santo na sua esfera, nós, seres humanos, temos que ser santos na nossa. E para que não fique algo muito vago, nebuloso, hermético, um discurso assim meio filosófico, Deus torna isso concreto, porque em todo o livro de Levítico há coisas específicas que Deus pede sobre a alimentação, sobre o trato com os escravos, sobre a questão das leis da guerra, sobre o relacionamento do povo. Todas essas coisas incluem a noção de santidade. Santidade é obedecer todas essas regras dentro de uma aliança com Deus. Perceba então que santidade na Bíblia, ela tem parâmetros bem claros, contornos bem nítidos para que você saiba exatamente o que Deus espera de você. E quando a gente fala de espiritualidade bíblica, ela tem algumas marcas, algumas coisas que são fundamentais para que eu mesmo me avalie e entenda se eu estou seguindo pela fé o plano que Deus estabeleceu. E eu quero sugerir aqui algumas marcas que são importantes dentro da espiritualidade bíblica. A primeira delas, e acho que é importante começar por aqui, é a questão do estudo da revelação. Eu já falei em outros momentos sobre o princípio sola escritura, só vou apenas mencioná-lo, e ele implica em reconhecer a autoridade das escrituras para a minha vida. Significa que o que vai nortear as minhas decisões é a palavra de Deus. Dentro desse princípio existem outros princípios, e eu já trabalhei isso também em outros vídeos aqui do canal, o que está incluso no sola escritura. Mas, basicamente, quando eu estou falando do sola escritura, eu tenho que entender que isso se refere à totalidade das escrituras, não é apenas o livro que eu gosto ou aquele com quem eu me familiarizo, aquele que me toca no sentido sentimental, mas toda a palavra de Deus. Ela deve ser obedecida pelo cristão, ela é autoridade. Isso implica em reconhecer a autoridade dos evangelhos, mas também do Novo Testamento, e isso inclui também o Antigo Testamento. A Bíblia como um todo é um conjunto de revelações feitas por Deus que foram registradas para que eu entenda qual é o grande plano que Deus fez para me salvar e o que Ele espera que eu viva, creia e o futuro que me espera lá na frente. Quando eu falo da revelação de Deus, eu também incluo aqui os profetas não canônicos. E a Bíblia tem vários exemplos de profetas não canônicos, ou seja, indivíduos que às vezes até escreveram, deixaram registros, mas que aquilo serviu para um tempo determinado e por isso não foi incluso no cânon. Entenda que o profeta não canônico, ele possui o mesmo processo de revelação e inspiração. Há um vídeo também sobre esse processo, revelação e inspiração, e como diversos cristãos entenderam isso. Mas, basicamente, quando a gente fala de profeta, a revelação e inspiração é a mesma. Alguém já disse de uma forma, ao mesmo tempo, jocosa, mas também acertada, que revelação é igual gravidez. Ou você recebeu, ou você está grávido, ou não. Então, não existe mais ou menos revelado, assim como não existe mais ou menos grávida, ou ligeiramente grávida, como diz uma música popular brasileira. Perceba, revelação, ela é um fenômeno que atinge os profetas canônicos da mesma maneira que os não canônicos. Qual a diferença, então? Não é uma diferença de autoridade, é uma diferença de função. E eu gosto de exemplificar isso, especialmente para entender aquilo que os adventistas acreditam a respeito do ministério de Ellen White, porque quando a gente fala de Ellen White e seus escritos, eles também são uma revelação não canônica, não fazem parte do cânon, não são como a Bíblia para nós, mas também são da mesma fonte, ou seja, são revelados e inspirados pelo próprio Deus. Nesse sentido, os escritos dela também têm autoridade, assim como todos os profetas não canônicos tiveram a mesma autoridade dada por Deus. E o exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do prático. Eu morei em Itajaí, litoral de Santa Catarina, e ali existe um porto, um dos maiores portos do Brasil. E nesse porto de Santa Catarina, muitos navios de todas as partes do mundo
chegam ali. Mas existe um trecho final para você ter acesso ao porto que é muito difícil. O navio corre riscos de sofrer acidentes e avarias. Por isso, existe a figura do prático. É ele que vai chegar ao navio visitante, vai assumir temporariamente o comando, fazer a manobra para entrar no porto e assim o navio chega em segurança. Então, durante toda a história do cristianismo, Deus deixou a sua palavra como autoridade, e isso do começo até o fim. Quando nós atingirmos aquele momento da história em que o Senhor voltar para buscar o seu povo, a Bíblia, até esse momento, vai continuar como a revelação feita por Deus, autoritativa e importante para conhecermos a sua vontade. Mas nesse trecho final da história, Deus também trouxe a figura de alguém que vai guiar a sua igreja. E essa figura está nos escritos de Ellen White. Ele serve como prático, é uma revelação adicional para que a igreja atravesse esse momento turbulento e chegue até o seu destino. Então, a revelação de Ellen White também deve ser estudada. Aquilo que Deus disse por meio dela também deve ser crido e obedecido. Não porque esteja em concorrência com a Bíblia. A própria Ellen White nunca disse isso. Ela disse, tomando a Bíblia em suas mãos, que esse era o livro que deveria ser estudado. Ela também disse que os seus escritos têm a função de uma luz menor para esclarecer, para guiar até a luz maior. Se os seus escritos, ela comenta, na verdade, se a Bíblia tivesse sido estudada, os seus escritos seriam desnecessários. Então veja, os escritos de Ellen White, eles apenas complementam, são revelação adicional, mas eles não substituem a palavra de Deus e eles só são reconhecidos pela igreja porque passaram um teste dado pelas próprias escrituras. À luz das escrituras, aquilo que ela escreveu é válido e por isso a gente adota isso também. Mas além dessa questão de estudar a revelação, um segundo ponto importante é manter a perspectiva do grande conflito. Nós vivemos numa luta, numa batalha cósmica. E ali em Mateus 13, Jesus conta a parábola do joio, na qual as coisas ruins que acontecem, e mesmo as pessoas ruins, são fruto não daquilo que Deus fez, mas da atuação de um inimigo. E agora, trigo e joio devem crescer juntos até o final, e é na colheita que eles serão completamente separados. Veja que na própria parábola, os auxiliares, as pessoas que trabalhavam na fazenda, não conseguiam discernir porque uma plantação boa continha joio. Mas o agricultor, que representa Deus, ele tinha um discernimento claro. Ele sabia que aquilo era obra de um inimigo. E quando a gente vê tragédias, catástrofes, maldades, guerras e coisas horríveis acontecendo neste mundo, a gente tem que entender, tem que adotar esse mesmo discernimento, que isso não é obra de Deus. É muito comum quando uma tragédia acontece as pessoas falarem, Deus quis assim. Não, Deus não quer tragédias, Deus não quer mortes, Deus não quer a desgraça vindo sobre seus filhos. Deus quer o bem, Deus é bom em todo o tempo. E se coisas ruins acontecem, é porque não Deus, mas o seu inimigo está agindo para que essas coisas aconteçam. Bom, além disso, é importante a gente entender que a questão do grande conflito, ela serve para que a salvação deixe de ter apenas uma esfera, uma dimensão individual, como o mundo evangélico geralmente prega. A salvação, ela é universal, ela é cósmica, existe uma batalha cósmica e essa batalha afeta cada dia do cristão, porque há uma luta pela nossa mente entre Satanás e Deus. Também nós temos que entender, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. É fácil a gente ver as pessoas e nos voltar contra elas. No último vídeo que eu gravei, por exemplo, eu gravei esse vídeo com o microfone e foi o que me salvou, porque um vizinho aqui perto estava ouvindo uma música horrível, uma espécie de um funk, e aquilo até tirou um pouco da minha concentração.
Graças a Deus foi possível aproveitar o material, editar e publicar. Mas eu cheguei a pensar, enquanto estava gravando ainda, se realmente eu conseguiria fazer isso. Ainda ontem, outro vizinho também estava ouvindo música alta. É fácil a gente ficar com raiva, achar que está sendo perturbado num lugar tão tranquilo como esse e até querer tirar satisfação, ir lá e brigar com o vizinho, mas eu tenho que entender que a minha luta não é contra o vizinho que está fazendo isso. É contra Satanás, que usa desses momentos para tentar tirar a paz, para tentar espalhar a maldade. Então a gente tem que acreditar em Deus e dar a outra face, responder com bondade, com amor. Esse é o posicionamento que a gente tem que ter no grande conflito. Entender que a nossa luta não é contra as pessoas, mas que existe uma batalha espiritual. Existem forças das trevas no mundo espiritual e é contra elas, pelo poder de Cristo, que nós temos que lutar. Uma outra coisa importante, e aqui eu vou dar uma olhada na minha cola, é a questão da obediência aos mandamentos, o que faz parte aí desse grande conflito porque exige o meu posicionamento. Apocalipse 12:17 fala que o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. E quem são esses que são os descendentes da mulher? Quem é esse povo de Deus nos últimos dias? São aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Perceba que a atuação de Satanás é específica, é focada contra aqueles que se posicionam ao lado dos mandamentos de Deus. E todo o Apocalipse, eu já disse isso também em outro vídeo, ele acaba mencionando a questão dos mandamentos. Existem várias alusões, especialmente nesse contexto aí do capítulo 12 ao 14. No capítulo 13, por exemplo, você vê a atuação da primeira besta, que é claramente uma infração do primeiro mandamento, que nos manda não ter outros deuses. A segunda besta também faz uma imagem à primeira besta, o que infringe o segundo mandamento da lei de Deus, que nos manda não fazer imagens, não adorá-las. E quando você chega em Apocalipse 14, verso 7, ali existe um fraseado se referindo àquele que fez os céus, o mar e as fontes das águas, que nos lembra Êxodo 20, verso 11, o mandamento do sábado. A mesma expressão só aparece em toda a Bíblia nessa sequência, lá em Êxodo 20, verso 11. Ou seja, existe aqui uma alusão ao quarto mandamento. Perceba que existem várias referências cruzadas aos mandamentos no contexto de Apocalipse 12 a 14, que é justamente o contexto que mais retrata essa batalha cósmica. A guarda dos mandamentos está no centro dessa disputa. E é importante que a espiritualidade bíblica seja definida, possua como um de seus marcos a guarda dos mandamentos. Além disso, mais uma vez aqui consultando a minha cola, existe a questão da adoração. Apocalipse 14, 7 nos manda adorar no contexto da proximidade, da iminência do juízo. Nós somos um povo, como adventistas, que deve convidar as pessoas a adorar o verdadeiro Deus. E existe hoje uma batalha pela adoração. Sempre existiu, mas essa batalha tem se intensificado e muitos da própria igreja não têm entendido que adorar a Deus não pode ser de qualquer jeito. Deus é bondoso, é generoso, é gracioso, perdoador, mas Ele também é santo. As músicas que possuem sentimentos mundanos, que nos levam a paixões terrenas, esses ritmos não devem ser usados na adoração. E eu já fiz referência aqui também em outro vídeo ao manual da Igreja Adventista, que há várias edições tem chamado a atenção para esse fato. O rock, o jazz, o blues e congêneres não devem ser usados na adoração. Música popular não deve ser usada na adoração. E quando nós fazemos isso, nós desviamos o foco da adoração. É importante a gente conservar princípios da verdadeira adoração. Não apenas adorar na igreja, mas entender que a minha vida tem que ser um ato contínuo de adoração e obediência a Deus. Uma outra coisa importante é o princípio da mordomia. Deus me colocou como dispenseiro das suas coisas nesse mundo e, portanto, eu devo gerir bem, administrar o meu tempo, numa época em que as pessoas perdem tempo lá no TikTok e outras redes sociais, vendo videozinhos engraçados, nessa época em que as pessoas entram na internet jurando para si mesmas que vão ficar 5 minutos e acabam ficando por horas. Nós temos que gerenciar bem o nosso tempo, mas gerenciar também bem
os nossos recursos, porque Deus tem que ter a prioridade. A Bíblia fala no Salmo 24:1 que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então Deus é o Criador, Ele mantém esse mundo, Ele tem que ser honrado com os nossos recursos. E a Bíblia fala do princípio do dízimo, da oferta. Nós devemos não apenas estar preocupados com o dinheiro, mas entender que esse plano de beneficência foi feito para nos salvar, para que nós não nos tornemos egoístas. Ser mordomo de Deus também, de certa maneira, implica em adotar um estilo de vida que represente aquele a quem eu fui chamado a servir. Uma embaixada, por exemplo, é a representação de um país em território estrangeiro. Se o embaixador adotar uma conduta escandalosa, ele não vai apenas atrair atenção negativa sobre si mesmo, mas ele vai representar de forma errada o seu país. E nós, como povo de Deus, devemos representá-lo. Por isso que um estilo de vida cristão é essencial para aqueles que são mordomos. E aqui eu chamo a atenção para um dos aspectos do estilo de vida bíblico, que é você se isentar, você deixar de usar joias. Você percebe que quando Jacó teve um momento de reconsagração, quando Deus o chamou a isso, todos os seus familiares entregaram as joias e elas foram soterradas. Era um momento de reconsagração. Quando o povo de Israel, depois de ter adorado o bezerro de ouro, passa por um momento de renovação da aliança, a Bíblia ensina que a partir daquele momento eles entregaram suas joias e não usaram mais. Em vários momentos da Bíblia de reconsagração existe o abandono das joias. Isso faz parte do estilo de vida. Isso significa ser um bom mordomo, um bom representante, um embaixador de Cristo. Gerenciar os meus relacionamentos, gerenciar o meu tempo, os meus recursos, isso faz parte. Usar os meus talentos para servir, para abençoar a outros, para exercer o ministério, tudo isso é mordomia. Uma outra coisa também muito importante que a gente tem que lembrar é o princípio da temperança. Existem muitos cristãos que comem de tudo, existem muitos adventistas que vão também nos limites, que não se preocupam com esse assunto. Até mesmo alguns colegas ministros acabam ignorando esse assunto, ridicularizando, fazendo chacotas, mas chega um momento em que, infelizmente, as consequências aparecem. Infartos, problemas com obesidade, problemas sérios de saúde. E é um desafio para todo mundo. Eu, por exemplo, faz 27 anos que eu não como carne, mas faz só 3 que eu estou deixando açúcar. Para mim foi muito mais difícil e cada um tem a sua luta. Isso não nos torna melhores, mas a gente tem que entender que o plano de Deus é melhor. O livro Temperança, página 14, fala que Deus se comunica com a nossa mente. Por isso, aquilo que afeta o corpo afeta a mente. E se eu quero ter uma mente pura para receber as mensagens que Deus tem para mim por meio da sua palavra, eu preciso cuidar do meu corpo. Ele é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. O nosso comer e beber deve ser para glorificar a Deus. Uma outra coisa importante, além do princípio da temperança, é manter a esperança na volta de Jesus, saber que esse mundo não é o fim, que as coisas que acontecem aqui, quer percamos, quer ganhemos, quer tenhamos perdas irreparáveis de pessoas, de situações, nós estamos nesse mundo apenas de passagem, somos peregrinos. E, portanto, devemos acreditar que Deus tem muito mais lá na frente. A nossa esperança não pode se concentrar apenas nessa vida. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se resume a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Devemos olhar para o alto e esperar com paciência e fé, perseverança, aquele momento quando Jesus vai voltar. A última marca da espiritualidade bíblica é cumprir a missão do remanescente. Deus nos chamou nesses últimos dias para pregar a verdade presente, uma verdade clara. E como remanescentes, nós temos que compartilhar o Evangelho na sua pureza, nos seus dados bíblicos, naquilo que a gente chama de a verdade para esse tempo, a verdade presente. Não adianta nós falarmos coisas genéricas, nós temos que ser específicos, porque Deus é um Deus específico, um Deus que revelou verdades importantes para esse tempo e que merecem ser compartilhadas. O seu vizinho precisa saber disso, o seu cônjuge tem que conhecer, o seu filho que mora naquele outro país precisa saber, todos precisam saber. O que eles vão fazer com essa mensagem depende da decisão individual, mas o nosso privilégio como embaixadores é compartilhar.
é amar as pessoas e mostrar para elas o caminho que Deus tem para salvá-las. Quando a gente pensa em todas essas marcas, e talvez a gente pudesse acrescentar algumas outras ainda, isso nos mostra que Deus é um Deus que tem um padrão, que espera, dentro desse relacionamento com Ele na aliança, que nós entendamos a importância de cada um desses pontos para vivermos uma vida cristã satisfatória, completa, plena, não pela metade, não uma fé onde eu tenho um compromisso apenas parcial, não, o compromisso tem que ser integral, completo. Esse era o conteúdo desse vídeo. Você já percebeu por que eu considero tão importante? Porque ele tem que ver com a vida prática do cristianismo, com a minha experiência com Deus e como eu posso crescer nela. Isso serve para que eu me avalie, para que eu me pergunte se realmente eu estou vivendo plenamente essas coisas, se a minha vida tem sido de fato uma vida pura, integral, uma vida dedicada àquilo que Deus me pede. Que Deus abençoe você, que Deus o ajude a fazer essa reflexão. Espero também que você compartilhe esse vídeo, deixe seu like, para que outras pessoas também sejam abençoadas com esse conteúdo. Eu vejo você na próxima semana. Que Deus abençoe você.